Olá a todos, nós hoje continuamos o nosso estudo do livro Nosso Lar, que é um livro psicografado por Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E na semana passada nós falamos sobre o capítulo 1, que se chamava Nas Zonas Inferiores, quando André Luiz ele se dá conta de que não estava mais aqui na Terra, todo o desespero, todo o sofrimento dele ali, ele começa a narrar essa trajetória. E ele começa a repensar um pouco o que ele havia feito na Terra, em que condições ele havia vivido, não é? E nós comentamos que ele ali dizia que era filho de pais excessivamente generosos, né? Que conquistaram ali muita coisa, o diploma, o consultório, com muitas facilidades, sem grandes sacrifícios. E ele dizia: habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra, cetil do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Então ele tinha ali, com todas essas facilidades que a vida havia lhe oferecido, ele nunca valorizou muito isso. Então ele tinha ali muito a vida dele voltada mais para a família, né? Aquelas pessoas que falam, olha, para minha família é tudo, para os de fora nada, né? Então ele fala que ele esqueceu de estender então essas bênçãos à imensa família humana, né? A gente vai perceber que ele teve ali gestos de caridade, de ajuda, que foi de fundamental importância na recuperação dele, mas ali não era uma constante, né? A gente vai perceber que ele exercia ali a medicina, mas sem aquele sacerdócio, sem aquela dedicação como deveria ser para os pacientes dele. E ele continua dizendo: enfim, como a flor de estufa, eu não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituída ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como o mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós poderíeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Então ele diz que ele vivia aqui na Terra como se fosse numa estufa, né? Numa redoma, ou seja, alheio ali ao que acontecia, aos sofrimentos em volta, que ele poderia ter minimizado e com isso ajudado a si próprio. E é interessante isso, que nós podemos aqui também vivermos ali numa redoma, né? Não querendo nos envolver, não queremos ter ciência de tantas situações em que nós poderíamos ali dar ali o nosso apoio, uma mão amiga, ouvir ali alguém, né? E às vezes queremos fazer isso com os nossos filhos também, no sentido de super protegê-los, de evitar ali que eles tenham desilusões, e com isso quantas vezes crescem ali adultos que não sabem de fato lidar com nenhuma frustração, e descambam muitas vezes para um vício e tantas outras fugas ali da vida, né? Porque não se habituaram a enfrentar ali as dificuldades, porque talvez foram super protegidos ali por pais que, a pretextos de muito amarem, acabaram privando ali esses jovens, essas crianças, de perceberem que há sim situações em que eles podem ter ali o apoio, que podem ser protegidos, mas há outras que eles precisam encarar de frente, assumir a responsabilidade ali pelas próprias atitudes, né?
Então ele fala que ele vivia como se fosse dentro de uma estufa e que ele não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara na alma dele, né? E todos nós temos ali, às vezes em estado de latência, adormecidos, esses germes ali da bondade, né? Germes que esperam ali o nosso olhar, o nosso cultivo, para que eles possam desenvolver. Então nós temos que olhar com muita atenção, né? Com muito cuidado ali, para dentro de cada um de nós mesmos e procurarmos desenvolver esses impulsos que chegam ali a todos nós, através de um amigo, através de uma leitura, através de um pensamento, de uma intuição, enfim. A vida tem ali os seus mecanismos, os seus convites, para que a gente possa enxergar as coisas sobre um outro prisma, né? Aprendendo a valorizar aquilo que Deus nos oferece, aprendendo ali o valor de uma atitude, ainda que simples, em favor do outro, o perdão, não é? E tantas outras coisas que nós temos ali à nossa disposição e às vezes não percebemos, não valorizamos, né? E ele fala, né, para que a gente então tenha ali esse preparo do nosso campo interior, da nossa alma, para que a gente não seja surpreendido depois da morte. É uma pergunta bastante comum que nós muitas vezes nos fazemos: o que será depois? Como será o meu desencarne? Mas para que nós tenhamos ali uma reflexão sobre como será o depois, nós devemos nos perguntar: como tem sido a nossa vida? Como tem sido os nossos dias? Porque o que acontece depois vai ser reflexo daquilo que a gente cultivou, daquilo que a gente acalentou, de quais foram os nossos objetivos aqui nessa vida, quais foram as nossas intenções, né? O que de fato nós priorizamos? E essa é uma pergunta simples, mas bastante importante. O que priorizamos, né? Então já falamos que nós estamos no mundo material e como tal nós podemos usufruir daquilo que ele nos oferece, mas é sempre perguntarmos quanto tempo, quanta energia nós temos canalizado, às vezes na busca de um prazer imediato, do comodismo, né? E tem aquela história em que você ali chega perto de um cavalo com 2 pratos. Num prato você tem milho, no outro prato você tem ali vários e vários diamantes valiosíssimos, né? O que o cavalo escolhe? O milho ou o diamante? Então é uma pequena história ali que nos leva a refletir, né? Que há tantas coisas na vida que brilham, que elas são sedutoras, que elas são chamativas, que elas nos atraem, mas o que nós temos escolhido, de que nós temos nos alimentado, né? E alimentado do ponto de vista de leitura, do que a gente fala, o que a gente ouve, quais os lugares que nos atraem. Então tudo isso nos leva a refletir o que temos priorizado, o que temos acalentado. Então para que, vivendo aqui com equilíbrio, com bom senso, né, respeitando os outros e respeitando a nós mesmos, nós vamos ali nos preparando para que quando chegar esse momento do desencarne, da nossa partida, nós possamos olhar para trás ali e percebermos que, claro, as situações que nós falhamos, ninguém é perfeito, mas é muito importante que a gente olhe para trás e fale: eu fiz aquilo, o meu melhor que eu podia, eu tentei, eu me esforcei, eu lutei, sem a pretensão da perfeição, porque isso ninguém de nós é, mas tendo essa consciência de que nós nos esforçamos, tivemos boas intenções. E a morte é uma questão de que muitas pessoas evitam a todo custo, a todo preço, pensarem sobre ela. Então é um erro nós pensarmos o tempo todo, né? Falarmos ali sobre isso, que isso permeia ali o nosso pensamento em excesso, é um erro pensarmos demais, mas também do outro extremo é um erro nós nunca pensarmos. Então essa é uma realidade que é comum para qualquer um que esteja vivo. Um dia nós vamos desencarnar, um dia nós vamos partir.
Então essa reflexão é importante até para que a gente valorize o momento presente, né? Para que a gente viva bem ali o nosso dia, para que quando chegar ali esse momento dessa passagem nós possamos olhar para trás, né, e pensarmos, poxa, eu criei memórias aqui na Terra, né? Eu aproveitei ali o meu tempo de uma maneira saudável, produtiva, né? Assim como aproveitei meu tempo também descansando, alimentando ali o meu espírito com coisas que eu gostava, que eram saudáveis, né? Enfim, a vida nos permite e nos convida a esse equilíbrio, né? E o capítulo 2, que se chama Clarencio, ele vai continuar então esse relato sobre como ele se sente ali do outro lado no plano espiritual. Então ele começa dizendo: suicida, suicida, criminoso, infame. Né? Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Vejam, vários espíritos ali acusando o André Luiz de suicida, suicida, criminoso e infame. Onde os sicários de coração empedernido, né? Onde ali os malfeitores do coração endurecido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando o meu desespero atingiu o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera, né, no auge da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto vultos negros desapareciam na sombra. Então ele é acusado ali de suicida. E a gente vai perceber ao longo do relato o quanto isso surpreendeu André Luiz, porque ele pensa, poxa, mas eu nunca me matei, né? E a concepção que a gente tem do suicídio é essa, daquele que tira a própria vida, né, que se joga de algum lugar, que toma ali uma medicação, mas nós hoje sabemos do suicídio indireto, né, que chamamos de indireto, que é aquela situação em que a pessoa ela não tem a intenção de tirar a própria vida. Ela não comete nenhum ato ali com o intuito de morrer, de desencarnar. Mas à medida em que ela tem alguns hábitos, algumas atitudes que vão ali gradativamente antecipando essa volta para o outro lado, isso é considerado um suicida indireto. Aquele que bebe em excesso, aquele que fuma em excesso, aquele que se alimenta de uma maneira descontrolada, enfim, situações que podem ali danificar as nossas células físicas, né, porque antecipar esse retorno. Porque quando nós estamos, antes de vir para a Terra, cada um de nós tem ali o seu mapa, a sua programação. Então, por exemplo, eu posso ter me programado junto com os espíritos ali, encarregados de ajudarem na minha volta para cá, programado a viver em torno de 70, 80 anos. Né? E se por algum motivo eu abuso das minhas energias físicas, né, ou até emocionais que levam ali a uma morte precoce, eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Tem um exemplo que eu particularmente acho interessante, que é quando você tem ali um carro, que ele tem um tanque para rodar 500 quilômetros. Né? Então, estou com um tanque cheio quando eu venho para a Terra, e eu tenho ali uma autonomia para percorrer 500 quilômetros. Se com 200 quilômetros eu paro, eu ainda tenho o quê? Um tanque que me possibilitaria rodar ainda mais 300 quilômetros. Eu tenho mais de meio tanque ainda. Então, da mesma maneira, falando da nossa vida quando nós reencarnamos, a gente vem com uma quantidade ali de energia, né? Se podemos falar assim para melhor compreensão. Uma quantidade de energia que vai possibilitar vivermos tantos anos. Se por algum motivo eu me suicido, seja de uma maneira direta ou indireta, como a gente falou agora há pouco, eu ainda tenho em mim essa energia, não é? Então, isso me traz ali consequências difíceis, porque aquilo que acontece no meu corpo físico, mesmo que eu já tenha morrido,
isso pode ter ali, e muitas vezes tem repercussão no meu corpo espiritual. É como se eu estivesse ainda ligado por algum mecanismo, né, a esse corpo que me dá essas sensações, né? Mas a gente uma hora entra com mais detalhe nesse ponto, mas o fato é que ele era acusado de suicídio e a gente vai perceber depois porque ele abusou ali da sexualidade, ele contraiu sífilis, houve um abuso ali também dos alcoólicos, né? Então tudo isso foi desgastando ali o corpo dele de uma maneira em que ele regressou para a espiritualidade, né, antes daquilo que seria ali o previsto. E ele diz, para quem apelar, né, naquele desespero, ele ouvindo aquelas gargalhadas sarcásticas, né, figuras monstruosas que nada mais eram do que espíritos ali em condições bastante difíceis, condições deploráveis, que isso se refletia na fisionomia deles, né? Então, às vezes, formas ali animalescas, mas nada mais do que pessoas desencarnadas, espíritos desencarnados, mas que traziam um padrão vibratório tão denso, tão difícil, tão pesado, que a própria forma deles, né, as próprias feições tinham aparências bastante difíceis. Então, para quem apelar, ele diz, torturava minha fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se em meus olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias, né, de ali ajustar, de pensar com clareza. Então, toda essa perturbação daqueles que o atacavam ali. E é interessante que um pouco antes ele havia falado que ele dava socos no ar, né? Muitos de nós já vimos na rua algumas pessoas ali brigando sozinhas, né? Eu particularmente já vi isso, a gente socando o ar, xingando, e que nós pensamos, que loucura, né? Mas hoje sabemos que quantas vezes essas pessoas estão vendo ali alguém, elas estão socando não o ar, né? Mas podem ter ali espíritos em que elas têm essa condição de verem, né? Que ouvem até vozes que nós que estamos passando ali do lado não vemos ninguém, não ouvimos ninguém, mas aquilo que parece ser só um processo de loucura, né, pode ser um processo obsessivo em que de fato a pessoa está socando alguém que ela está vendo ali, alguém pelo qual ela se sente ali perseguida, né? Mas nós continuamos então na próxima semana, no início do capítulo 2, que se chama Clarencio, que vai aqui trazer o encontro de André Luiz com o instrutor. Uma ótima noite ali a todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ampare.